Algumas vezes a gente pode se perguntar o que podemos doar aos outros, mas eu queria te fazer uma pergunta bem direta. Hoje, o que você pode doar? Pense um pouquinho sobre isso, vamos meditar a palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que alegria tê-lo conosco mais uma vez. Eu faço esse convite para aqueles que estão chegando a primeira vez de se inscreverem no canal para estarem conosco, meditando a palavra diariamente e também ter acesso aí aos inúmeros vídeos que estão sendo colocados no canal para que você possa se aprofundar. Bom, quero pegar com vocês a palavra em João, no capítulo 6, do versículo 1 ao 15. Diz assim: Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado Tiberíades. Uma grande multidão o seguia porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próximo a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Felipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Felipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para ter um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Olha, quero parar nesse detalhe com vocês. Tinha aquela multidão, uma multidão grande. O que acontecia? Havia crianças e mulheres ali. Vocês sabem que naquela época as mulheres e as crianças nem eram contadas. E aqueles que eram, de certa forma, marginalizados, não faziam parte da expressão, aparece aqui. E uma delas é as crianças, né? Então, Deus é fantástico, né? Nossa Senhora também gosta muito disso, né? Sempre se revela aos pequeninos. Agora nós temos os pequeninos que revelam algo de Deus para nós. E aqui está uma expressão interessante, porque essa criança trazia pão e peixe, mas era pouquinho. Era insignificante. Algumas vezes a gente vê nos ofertórios, né, os pais dando pequenas quantidades, às vezes uma quantidade até insignificante para ali dar no ofertório. Então pede a criança, dá ali R$2, pede ali a criança, vai lá para levar lá, né? Por quê? Porque às vezes o pai quer ensinar a criança a ofertar, a fazer aquele gesto, ótimo. Mas também tem algumas vezes, né, que o pai também está com vergonha, né, às vezes é pouquinho, né, não é grande coisa. Então, nas mãos das crianças, aquele pequenino, aquele pequena coisinha parece fantástica. Porque, não sei você, mas eu acredito que a maioria de nós, ao vermos uma criança fazer um ofertório, nós nem estamos nem tanto prestando atenção na quantidade de dinheiro ou de alguma coisa que ela está ofertando. Nós estamos prestando atenção nela. É bonito ver. É interessante porque também eu sinto que Deus faz a mesma coisa. Deus nos convida a doar o máximo que nós podemos, ser generosos. Mas no fundo, não é tão importante aquilo que você traz na mão, mas o quanto você se dispõe a dar-se, a entregar-se como uma criança. Santa Teresinha tinha essa expressão: nada é pequeno quando o amor é grande. É lógico, se você ama muito, se você tem uma condição, você vai ofertar tudo que você tem, porque você ama muito. É próprio do amor dar-se por inteiro, é próprio do amor dar-se muito. São essas expressões. Eu queria hoje partilhar com vocês que nós somos convidados todos os dias, por isso deixei essa pergunta: e hoje o que você tem para dar? A fazer essa expressão. Eu uso aqui um testemunho da Dona Emília, que já faleceu,
mas quero deixar aqui um testemunho de memória dela. Dona Emília sempre nos visitava ali no centro de São Paulo, na nossa casa no centro, e ela realmente cortava o meu coração. Ela era magrinha como eu, assim, tinha por volta dos seus 75 anos, eu acredito eu, e ela vinha lá da Zona Leste para o centro. Ela gastava, onde ela estava, nessa região, ela gastava praticamente 2 horas para chegar lá em casa. Ela não pagava ônibus por causa da idade e ela pegava aqueles carrinhos de compra e ia trazendo, mas pesado, pesado. Uma coisa que uma mulher com essa idade, o físico dela, né, que já era frágil, e depois ainda ela estava com câncer, ela fazia isso, saía da sua casa, onde ela morava sozinha, cuidava ali dos gatos, numa casa muito simples, chegava lá e trazia para nós alimento. E ela pegava o seguinte, era saco de arroz, de feijão, mas tudo estava aberto. Estava aberto por quê? Porque ela tirava o que ela precisava, às vezes, sei lá, 2, 3, 4 xícaras para alguma coisa e assim por diante, e depois pegava porque ela ganhava essa cesta básica, era o que ela também conseguia com o pouco salário que ela tem comprar também, ela pegava o que precisava para ela e depois ela fazia o seguinte, ela amarrava o saco e levava no ônibus todo aquele peso e trazia para nós. Quando ela chegava com aqueles saquinhos enrolados, meu coração se rasgava. Eu falava, meu Deus, que esforço essa mulher teve, que esforço. Meu Deus, ela é muito pobre, muito, muito, muito pobre. E aquilo fazia no meu coração o seguinte, meu Senhor, eu quero pedir imensamente perdão pelas vezes que eu desperdicei de alguma forma os alimentos, porque eu vejo a generosidade desta mulher e o esforço que ela faz para trazer tão pouco. Eu poderia perguntar, mas meu Deus, valeria a pena todo esse esforço para trazer tão pouco? Nossa casa às vezes é frequentada por 30, tem vezes que tem 30, 35 pessoas almoçando, então aquele pouquinho era, entre aspas, até insignificante perto do número de pessoas que almoçavam ali. E aí eu pensava, como Deus nos ensina. Mas sabe o que mais me preenchia? Era que eu era impactado por esse amor. Pelo amor que ela trazia naquelas expressões. E isso faz a gente pensar nesta dimensão que Deus vai multiplicando quando se tem muito amor. E eu percebia que quando ela trazia esses mantimentos, muito poucos, de repente começava a surgir doações bem mais numerosas. Começaram a surgir coisas que nós não esperávamos. É como que aquele pequeno gesto daquela mulher que saía de sua casa, enfrentava o ônibus, imagina, carregava aquilo para dentro do ônibus, ia arrastando essa coisa pelo centro de São Paulo com todas as dificuldades que tem de acessibilidade, chegava lá e de repente quando nós pegávamos aquele pouco, aqueles 5 pães e esses 2 peixinhos, a gente percebia que Deus multiplicava através de outras pessoas. Eu queria te deixar esta lógica, esta dimensão de Deus. Às vezes a gente fica pensando, mas poxa, o que será? Vou visitar uma pessoa, mas ela precisa de muito mais do que uma visita. Ah, vou doar isso daqui, mas precisa muito mais do que isso. Faça hoje o que você pode fazer. Doe aquilo que você pode doar hoje. Você vai perceber lá no céu, porque essas coisas a gente não vê, a Dona Emília está vendo isso lá do céu, o quanto Deus multiplicou as coisas na nossa casa por causa dela. Quanto Deus fez, através aquelas migalhas, vamos dizer assim, fez multiplicar e nossa casa conseguir que muitas pessoas almoçassem, que tivesse alimento, que nós ajudássemos outras pessoas, os irmãos de rua, por causa deles. Nada é pequeno quando o amor é grande.
E por último eu falo isso para você. Eu sempre pensava, quando ia evangelizar os moradores de rua, o que dizer. E eu percebi que eu não precisava quase dizer nada. Porque um mínimo de palavra já falava muito. Porque não era que eu tinha as palavras sábias, era que Deus multiplicava as palavras. É assim a vida espiritual, é assim quando nós queremos doar algo. Pense no amor. Deus está olhando para o amor que você está entregando às coisas. Deus vos abençoe. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.